Perdão. Ok, gravando. Então, ó, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a essa palestra da série Música, Músicos e Educadores. A palestra intitulada Novas Direções para o Ensino e a Aprendizagem em Música, com o professor doutor Rodrigo Serapião Batalha. O professor Rodrigo leciona no curso de licenciatura em música da UFRJ e nos programas de mestrado em música da Unirio e possui doutorado em composição pela Unirio com estágio doutoral na Universidade de Princeton, dos Estados Unidos. Entre outras premiações, recebeu o reconhecimento em arte, educação, cultura e cidadania pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e o governo brasileiro. Obteve o prêmio Pesquisa de Tese de Doutorado da Comissão Fulbright e CAPES e venceu o Festival Rádio MEC 2020 na categoria Música Clássica. Então, feita essa breve apresentação, damos aqui as boas-vindas ao professor Rodrigo e passamos a palavra a ele para ouvir o que ele tem a nos dizer sobre esses novos caminhos em educação musical. Bem-vindo. Olá, boa noite, muito bom, obrigado pelo convite. Quero agradecer tanto ao professor Rafael quanto ao professor Gastão. Muito aliás, desculpe, eu esqueci de agradecer ao professor Rafael, por intermédio de quem nós chegamos a esse convite. Muito obrigado, Rafael, também. Imagina, gente. Um prazer. Sim, Rafael é meu colega e a pessoa que eu admiro também. Já conheci o Rafael assistindo ele dando uma aula. Eu estava com um grupo de estudantes da UFRJ, a gente fez uma interação, os alunos da UFRJ se apresentaram para os alunos dele, depois ele dirigiu uma oficina que eu aprendi muito, fiquei bastante encantado. Depois fui conhecer o trabalho do Rafael como compositor. Então, quando ele me falou deste encontro aqui, eu falei, poxa, com certeza estarei lá, pode contar comigo, e espero que ele retribua esse convite também, virtualmente, claro, porque é um momento da gente agir nesse espaço virtual remoto, mas conto com você também, lá na UFRJ, e na Unirio você já é da casa, né, Rafael? Então, gente, que bom estar aqui com vocês e ver essas carinhas, porque a gente acaba vendo muita letra, nem todo mundo bota foto, então quando você entra na reunião online, assim, aquele monte de letra C, letra S, letra A, então poder ver gente assim é muito bom, poder falar com as pessoas, mesmo que a distância, é o que a gente precisa como educador, como músico. Bom, eu estava ouvindo a apresentação ali, eu falei, caramba, de onde que veio essa apresentação? Está em algum lugar escrito, sabe? Mas teve uma parte específica, quando recebeu do governo brasileiro, só para... não é nenhum governo específico, do sistema público, né? Então, ouvindo do governo agora, eu falei, nossa, é estranho ouvir isso depois de um tempo sem contar com essa descrição curricular, mas só para... Sim. Mas olha só, quando a gente encontra um professor, alguém mais experiente, a gente sempre, não sei, talvez imagina que vai ouvir muitas respostas, né? E eu, na verdade, eu queria trazer algumas perguntas. Eu acho que a gente precisa lembrar sempre que, quando se trata de produzir conhecimento, de fazer arte, de fazer música, a gente precisa indagar, a gente precisa perguntar muito mais do que ter respostas prontas e definidas, porque é assim que a gente caminha como sociedade. A gente caminha fazendo perguntas, trazendo questões e essas perguntas direcionando, levando a gente a uma busca por respostas. Então, esse movimento é muito importante a gente fazer. Questionar, perguntar. Se a gente não fizer isso, a gente estaciona, a gente para. E a gente aceita
as respostas prontas e, assim, eu pessoalmente entendo que a finalidade última de qualquer processo educacional, de formação, isso a gente não precisa, assim, citar referências, autores para constatar isso. A gente pode fazer a nossa própria retrospectiva de vida. É a gente poder trabalhar, agir, pensar com autonomia. Porque você pensa, criança pequena, daqui a pouco você vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. Se vocês têm algum parente, ou para quem tem filho, um sobrinho, quem neste momento da vida tem contato com uma criança em desenvolvimento, sabe que cada vez mais a gente comemora quando a criança vai aprendendo a fazer as coisas com autonomia. Então, daqui a pouco, ela já pode tirar a fralda, daqui a pouco ela vai no banheiro sozinha, daqui a pouco ela está comendo sozinha, daqui a pouco... Então, essa autonomia que você vai ganhando, né, sem contar que antes precisava de ajuda para levantar, para andar, daqui a pouco já está levantando sozinho, está andando sozinho. Então, cada vez mais a gente vê esse ser em desenvolvimento ganhar autonomia. Falar sozinho, daqui a pouco tem uma tirada esperta que você fala, caramba, olha só. Então sai daquela coisa de só imitar, de só depender de um adulto para poder fazer as coisas por si. Por outro lado, aí quando a gente pensa no sistema educacional, tal como ele se formou, se consolidou, a gente olha também para a nossa própria história e vai olhar lá na época da nossa formação básica. Quanto tempo que a gente passou copiando texto? Né? Não sei se alguém é de uma geração mais diferente ou se estudou numa escola mais especial, assim, mais com uma proposta mais ousada, inovadora, mas de um modo geral é muito comum isso. Você passar uma boa parte da sua vida escolar trabalhando em cima de quê? De algo que já é dado para você que você tem que aprender a reproduzir. Não necessariamente a formular com as suas próprias palavras. Então, responder a questão da prova é responder exatamente do jeito que está constando no material didático. Durante a aula é copiar o que está no quadro, copiar o que está na lousa. E aí, a nossa autonomia de pensamento, que é aquilo que a gente se tanto comemorava na nossa primeira infância, parece que a gente vai entrando nesse processo de uniformização. E o mundo tecnológico ele tem tantas vantagens, mas também ele traz alguns confortos e traz alguns mecanismos que deixam a gente cada vez assim menos autônomo. Então você já tem aquela informação que você... Se você liga isso a uma relação de afetividade, então você pode pensar assim, por exemplo, bom, eu gosto dessa pessoa, e se ela me contar uma determinada situação, uma determinada questão, eu gosto dela, então eu vou acreditar no que ela está dizendo. E seja o professor aqui, Rodrigo, com o currículo todo aí que descreveu e tudo mais, seja quem for, a gente não tem que aceitar como verdade absoluta aquilo que está sendo dito. A gente tem que ser capaz de pensar, ouvir, comparar e chegar a uma conclusão. Pode ser que você chegue à mesma conclusão, uma parecida, divergente, mas esse movimento de questionar, de pensar, de continuar é fundamental. Porque, olha bem, você tem uma geração de professores e a geração de professores seguintes precisa dar passos além. Então, se você só... Bom, o professor falou, está falado, ele sabe o que está falando, ou aquela pessoa que eu gosto, que eu tenho afetividade, ela me falou que aquilo é assim.
Então, eu acredito e ponto final. Até mesmo se você gosta dessa pessoa, você gosta do professor, é muito importante que você tenha essa autonomia de buscar informação, conhecimento por você, porque aí você pode trocar, você pode fazer o conhecimento avançar, ir para frente. Então, algumas perguntas que eu queria fazer aqui, elas têm a ver já com o próprio título desse encontro, desse evento. Porque, assim, música, músico e educadores. Novas direções para o ensino e aprendizagem música. Então, as perguntas que eu queria começar aqui, para a gente pensar juntos, não para... já sei a resposta, é essa. Ou que eu tenho essa resposta pronta, o professor Gastão, o professor Rafael. A gente, não, a gente precisa desconfiar. Se a resposta está muito pronta e definitiva, a gente tem que ter uma margem para ter um ciclo e abrir para um outro ciclo. Senão o conhecimento ele para. Então, por exemplo, 3 perguntas. Quem faz música, quem é músico e quem é educador? Vamos pensar junto um pouco sobre isso, né? Então, todo mundo faz música? Quando eu digo todo mundo, as pessoas, todas as pessoas, e não só as pessoas, mas o mundo. O mundo está fazendo música? E sobre músico. Assim, essas perguntas não se preocupam. Vamos colocá-las aqui como um horizonte para a gente seguir. Vamos descobrir juntos aqui onde é que isso pode levar a gente, pensar sobre essas perguntas. A gente vai chegar no final e ter uma resposta. Pode ser que a gente tenha uma resposta, parcialmente, hoje a gente chegou a essa resposta, mas continuando, porque não pode parar, a produção de conhecimento não pode parar, amanhã a gente já vai ter um ganho, um ponto de vista novo, a gente vai trocando. Então, quem faz música? Quem é músico, quem é educador? Música, todo mundo faz, todas as pessoas, ou o mundo no sentido de o mundo está fazendo, o mundo faz música. Músico, em que medida se pode ser músico? E educador, em que medida se pode ser educador, em que medida se é educador? Todo mundo é, em alguma medida, educador, todo mundo é, em alguma medida, músico? Do ponto de vista formal, formalmente ser músico significa o quê? Formalmente ser educador significa o quê? Então, acho que são boas perguntas. Quando eu recebi, então, o título da palestra, eu falei, caramba, já está tudo aí, a gente pode conversar só sobre o título da palestra, que ele abre porta para muita coisa. Porque, assim, essa pergunta de quem faz música, ou em que medida se pode ser músico, ou se o mundo faz música, o que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente pode recorrer ao quê para pensar e para refletir, para dar um tratamento a essas questões? Isso é muito importante. Esse é um ponto importante. Qual a estratégia que a gente tem, que a gente pode ter, para poder olhar para todas essas questões aqui hoje? Uma estratégia possível tem a ver com a gente reencontrar, a gente olhar para a nossa própria história. Quando eu digo a nossa própria história, estou falando da nossa história pessoal de vida, a história de cada um. Quando você olha para a sua, quando você faz uma retrospectiva, o que da sua experiência, o que você já viveu, do que você já leu, o que você já estudou, o que você já trocou, te permite olhar para essas questões, permite olhar para um tratamento a elas. E procurar se orientar, não para como eu disse, uma resposta fechada, mas
buscar, de alguma maneira, algum tipo de material para você trabalhar com essas questões. Então, a nossa própria história de vida é um ponto de partida importantíssimo. Então, a nossa própria história de vida não é só a nossa, mas o nosso contexto, o lugar de onde a gente vem. E eu digo isso no nível micro da sua existência cotidiana, das suas experiências vividas, mas também da história, da nossa história conjunta, da nossa história coletiva. Porque isso tudo é inseparável. Há uma compreensão, às vezes, cotidiana, corriqueira de tempo, como uma flecha, né? Que você tem lá os acontecimentos que vão se sucedendo e a gente chega agora no momento presente e estamos caminhando para um futuro que a gente não sabe ao certo. A gente pode especular para onde que a gente está indo, mas o que a gente tem certo é isso, que a gente está vivendo agora no presente. Só que essa maneira de entender o tempo, às vezes, extrai da gente, no sentido de retirar da gente, a importância de conhecer, de saber sobre a nossa história individual e coletiva. Então, não faltam ditados populares, né? Aquela história da pessoa precisa sempre lembrar a sua origem, de onde veio, como é que chegou, onde chegou. Isso é muito importante, a gente não esquecer as nossas raízes, a gente não perder as nossas raízes. E com relação à história da música e da educação, a gente precisa, para entender, ou pelo menos para pensar sobre quem faz música, quem é músico e quem é educador, a gente precisa fazer esse olhar, essa retrospectiva, não como uma coisa do passado, mas como uma coisa que está aqui agora. Porque uma grande ilusão também, na minha opinião, em relação a como a gente lida com o tempo, é que as consequências, elas se seguem, as consequências do que aconteceu num determinado momento, elas não simplesmente param porque houve uma decisão de mudar. Isso, às vezes é difícil ter esse exame porque a gente pensa, por exemplo, nós todos aqui estamos realizando uma formação, certo? Todos aqui nós estamos realizando uma formação. A gente vem desde da nossa infância fazendo formação, né? Entramos na escola, passamos as várias etapas, concluímos e agora seguimos a formação. Estamos na universidade. Então, todos nós aqui estamos nesse universo, que é a universidade. Certo. Qual é a história da educação? Qual é a história da universidade? O que a gente sabe sobre a história da educação? O que a gente sabe sobre a história da universidade? Primeiro, para quem que é a universidade hoje e para quem que é a universidade na sua origem? A gente tem a clareza disso, de que o acesso à educação ele é uma conquista das sociedades muito progressiva e muito recente. Leva muito tempo, é resultado de muita luta histórica poder um Estado decidiu o seguinte: olha, todas as crianças têm direito à educação. A gente nasce numa era em que isso... Não, mas isso é uma questão para... Alguém tem dúvida de que
a criança em idade escolar deva ter direito e acesso legalmente na Constituição ao ensino, acho que ninguém aqui vai ter dúvida da importância e da necessidade disso. Só que quando você olha historicamente, isso é muito recente. Então, tudo que diz respeito a acesso à produção de conhecimento, quando a gente olha para a história, é realmente muito recente, é resultado de muita luta. São conquistas importantes que levam tempo para a gente poder alcançar. Então, esse reencontro com a história, ele é um passo importantíssimo, porque a gente pensa assim, bom, quem faz música? Olha, a humanidade vem fazendo música desde quando? Como é que a gente olha para isso? Desde quando se vem fazendo música? A gente olha o quê? A gente olha para a história. A gente olha para onde? A gente olha para a ciência. O que a história e a ciência mostram para a gente? Tem milênios, flautas feitas de osso com os furos no distanciamento correspondente à escala diatônica que a gente usa hoje. São milênios de música sendo feita pelas pessoas. É muito difícil porque você, quando pensa na preservação de um instrumento por milênios, por séculos, é muito difícil essa continuidade. Então, existem alguns poucos fragmentos aí pelo mundo afora, mas existem também o que? As representações pictóricas. Então, a gente sabe que você tem representação de dança, de pessoas em roda. Então, a experiência de fazer música é uma experiência da humanidade, uma experiência nossa. Então, ser humano é ser musical? É parte da condição humana ser músico? E aí, no caso, o que é ser músico? É necessariamente ser um músico profissional? Ou ser músico é um traço de humanidade que a gente tem? E algumas pessoas decidem, olha, eu vou fazer isso de maneira profissional, vou me dedicar, vou trabalhar nessa área. Ou então, não, eu vou trabalhar em outra área, mas eu vou me dedicar a essa arte de maneira séria, comprometida, e vou tocar, e vou cantar, e vou fazer com paixão, com dedicação, etc. Então, vou dedicar meu tempo, vou investir, vou fazer tudo que eu puder para me aprimorar artisticamente. Então, você tem as pessoas que optam pela profissão, as pessoas que teriam condições de atuar profissionalmente, dado o grau de desenvolvimento artístico que a pessoa demonstra, tem, mas ela tem outra opção de carreira. E tem as pessoas que não necessariamente investem a sua vida, o seu tempo a uma prática musical, mas que tem, sim, uma musicalidade presente. Olha bem uma coisa, por exemplo, por isso que eu digo, olhar para a nossa história é fundamental. E isso seja a macro ou a micro história. Olha para uma criança, vamos voltar para a criança, né? Se você é muito difícil não conhecer, não conviver, não é possível que não tenha um sobrinho, um primo, alguma criança que você tem referência. Caramba, eu fui criança há tanto tempo, eu nem lembro mais como é que era, eu só convivo com adultos, não é possível. Então, deve ter, ou se vocês já estão no estágio, mas essa relação com criança, especialmente a criança pequena. Olha uma coisa, a maneira como a gente está conversando aqui, eu estou usando um tom de voz, eu estou procurando, eu sei que está tarde, todo mundo de repente está com sono, então estou tentando usar, mas olha só, quando a gente fala com uma criança pequena, o que acontece com a nossa voz? Já repararam? Claro que já repararam. O que a gente faz? O que acontece com a nossa fala? A gente desfaz esse formalismo da fala e a gente passa a se despreocupar com a pronúncia correta das palavras. A gente entra em cena uma fala muito mais entoada e rítmica. A gente não fala assim, oi, você que é um compositor, você fala, ui, tananã, você começa a musicalizar a sua voz, começa a colocar música, a sua fala vira musical.
Isso às vezes passa despercebido, mas a maneira que a gente se reporta a uma criança pequena é muito musical. E o próprio desenvolvimento da fala na primeira infância, durante muito tempo, fica numa fronteira entre o que é fala, entre o que é música. A criança está meio cantando, mas ela está querendo dizer alguma coisa. É meio que uma coisa só. E aí, isso é a nossa micro-história, essa história que você pode verificar aqui, ali, dentro da sua família, com as pessoas que você conhece. Mas quando você olha a ciência, que estuda a biologia, que estuda a cognição, que estuda a história, você vai ver, por exemplo, um trabalho de pesquisa num livro chamado Origens da Música, o título é em inglês, né? Eu estou falando o título traduzido, em que os pesquisadores eles chegam à conclusão, depois de muito estudo e muitas análises, que antes da gente desenvolver, nós como seres humanos, ao longo da nossa história, da nossa jornada, antes da gente de fato começar a articular a fala de maneira separada da música, a gente tinha quase que a mesma coisa indistintamente acontecendo. A gente hoje, quando tem a experiência da música, a gente tem uma experiência de hoje, uma experiência do mundo contemporâneo, do século XXI, da tecnologia, etc. E tal. Mas quando você começa a olhar... Por que é isso que eu estou dizendo? Responder essa pergunta requer da gente uma jornada. É uma longa jornada, responder a todas, olhar para todas essas perguntas. Porque, por exemplo, a gente pensa, talvez, a partir do modelo de música que a gente tem, numa relação muito distinta entre o músico que está no palco e a plateia que assiste a performance. Certo? Isso é uma referência muito comum de música. Você pensa, bom, alguém está num palco fazendo música e tem uma plateia assistindo. E dependendo da música, dependendo do lugar onde isso acontece, pode ser que o engajamento musical visível e até audível dessa plateia seja muito notório. Se você pensar num modelo como se entende, por exemplo, o público da música de concerto num teatro, o que a gente imagina? Um comportamento corporal de observador. Isso não significa que não há ação musical, porque a ação musical ela é muito diversa. A ação musical não é só cantar ou tocar um instrumento. A ação musical começa com a experiência de escuta da música. E, mais uma vez, quando a gente olha para a história, o sentido da audição é desenvolvido na vida intrauterina. E o que se escuta? Ou seja, já se escuta na vida intrauterina. O que se escuta? Sobretudo, o ambiente em que essa vida intrauterina está, que é dentro de um corpo. A vida está dentro de um corpo. A gestação acontece dentro de um corpo. A gente passa 9 meses dentro de um líquido, ouvindo uma quantidade absurda de sonoridade desse corpo que a gente está dentro, sem contar aqueles sons que vêm de fora, do ambiente externo. Então, a escuta em si é a nossa porta de entrada para a música. Então, é muito importante reconhecer a escuta como uma ação musical, ainda que essa ação não evidencie corporalmente um tipo de gesto. Mas é o seguinte, esse tipo de participação da música de concerto que eu acabei de descrever, em que você aguarda, termina o primeiro movimento, termina o segundo movimento, e quando acabar o terceiro movimento, aí você vai aplaudir, não necessariamente é o tipo de participação do público num show, numa praça, de uma banda, de um cantor popular, em que o público
participativamente se movimentando e cantando junto. E muitas vezes quem está no palco para de cantar e de tocar para o público se manifestar. Ou seja, de um modo ou de outro, a gente ainda tem uma distinção entre aquele que é considerado músico e aquele que é considerado espectador. Só que quando a gente olha de uma maneira mais global, e aí é aquilo, você sai da sua micro-história no sentido tanto individual né, de uma vida humana para uma ideia de coletividade, mas você passa a olhar isso também no contexto global maior, porque fazer música em roda, por exemplo, é uma maneira de fazer música muito comum na nossa história, quando eu digo a nossa história de humanidade hoje, continua sendo, em que você não tem essa distinção entre quem é o músico e quem não é o músico. Todos da roda estão agindo musicalmente. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta quando a gente quer pensar, bom, quem é músico, então? Né? Quem faz música? E como se faz? Por mais que eu tenha inicialmente formulado de uma determinada maneira a pergunta, a gente pode... Né? Quem faz música? Como faz música? Quando faz música? Onde faz música? São muitas perguntas que estão imbricadas umas nas outras. Então, o que acontece? A gente vive hoje num mundo que permite isso aqui, ó. Cada um está num lugar, a gente não está na mesma sala física, mesmo espaço, mas a gente criou esse espaço virtual e está reunido aqui. Nós estamos aqui reunidos. Esse é um momento que cada vez mais a gente pode, mais do que nunca, alcançar aquilo que, no fundo, é um objetivo de tantos educadores ao longo da história, que é o que a educação chega a todos. Imagina, se você for pensar, de onde é que vêm as sílabas que a gente identifica as notas musicais? Elas vêm de um hino que o Guido d'Arezzo, já há 1000 anos atrás, extraiu, né? Vocês já devem ter estudado sobre isso. Você tem uma primeira estrofe, aí a primeira sílaba de cada verso é empregada para realização de um solfejo. No momento em que... isso não é uma invenção que vem da noite para o dia, mas desde a antiguidade clássica, todo o conhecimento produzido e aquele possível de ser acessado, aquele que foi preservado, continua sendo mantido, traduzido. E o que acontece? Naquele contexto, quem tinha direito de aprender a ler e escrever? Quem tinha direito a uma formação musical oficial, dentro de um sistema oficializado de ensino? Qual a parcela da população que tinha direito? Então, assim, é muito importante a gente se situar nesse contexto, porque cada vez mais a produção de conhecimento, o acesso ao conhecimento, vai sendo democratizado e vai sendo acessível cada vez mais a um maior número de pessoas. Cada vez mais. Então, cada era nova, você olha, caramba, tem muito mais gente incluída e você tem dispositivo legal que permite todos serem incluídos. Você tem lá uma Constituição dizendo que todos têm acesso à educação. Você tem políticas públicas que permitem um acesso maior de pessoas ao sistema educacional, à formação continuada, etc. e tal. Então,
a gente está nesse contexto, a gente está no momento em que o acesso ao conhecimento está cada vez mais possível. E na palma da mão, inclusive, porque você tem um celular para você... Chegou aqui, computador, rede, internet, você pode falar com uma pessoa de um outro país, acessar uma informação, só que, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma era que todo esse mecanismo de acesso não necessariamente está se refletindo em acesso a mais conhecimento. Não necessariamente. E, pelo contrário, todos esses canais, esses dispositivos que a gente tem hoje, em muitos casos, têm levado ao desconhecimento. O que é o desconhecimento? Não é você desconhecer no sentido de, bom, eu não tive acesso. É no sentido de você conhecer o que não é conhecimento. Seria o oposto ao conhecimento. Então, imagina, você tem uma história acumulada de produção de saberes, de avanços, e a gente chega hoje no momento em que a gente pode ter acesso a muita coisa que há algum tempo atrás era impensável. E aí a gente precisa pensar isso. Como que a gente usa a nossa autonomia para buscar esse conhecimento? Porque é aquilo, poxa, eu gosto de você. Se você me contar alguma coisa, poxa, eu considero você uma pessoa séria, eu vou acreditar, ótimo. Poxa, você me falou, caramba, você me passou esse dado, essa informação, caramba. Mas é aquilo que a gente falou lá no começo. Se a gente não tem essa autonomia para buscar o conhecimento por nós, a gente estaciona. A gente aceita que, bom, a verdade está pronta e definida e eu simplesmente me identifico com essa pessoa, ela está me contando e eu vou acreditar. É um desserviço para você e para a pessoa que você gosta. Porque às vezes a pessoa está te passando uma informação que ela também não sabe que aquela informação não procede, ou ela recebeu aquela informação de alguém que sabe que não procede, mas que deliberadamente quer desinformar. E isso é antigo, isso sempre acompanhou a história da humanidade. Mas, no fim das contas, a sistemática, a seriedade da produção de conhecimento prevalece. Então, isso que é para isso que a gente caminha também, quando a gente olha para a nossa história, porque essa dúvida de caramba, a gente não sabe para onde está indo. E a gente vê a humanidade repetindo ciclos, porque não é porque a gente está conectado à internet, não é porque a aparência externa do mundo, do transporte, modernizou, etc., que a gente é o ser humano, aquele ser humano de milênios. A nossa natureza é essa. Enfim, não quero me estender mais do que eu já me estendi. Eu vou caminhar, então, para o fechamento dessas reflexões aqui, para a gente olhar para o seguinte. Olha, tudo bem. Então, eu falei aqui bastante sobre a importância desse espaço que a gente está compartilhando aqui hoje, né, que é um momento, é uma hora dentro de um contexto muito maior, que é a nossa formação inicial e continuar. Nossa formação ela não para. Então, não existe isso. Olha, eu estudei e pronto, acabou, já aprendi, porque o mundo é dinâmico, ele não para. Então, assim, se por um lado isso que eu descrevi dos canais de informação às vezes também se virem como canais de desinformação, isso não significa que quando você busca nas devidas fontes, com o devido rigor, que o conhecimento ele não está lá. Ele está lá. Então é isso que a gente precisa saber buscar. A gente precisa saber
olhar os dados, confrontar os dados e saber também, porque assim, a gente tem ouvido tanto, nos últimos tempos, uma redução de toda a discussão necessária que a gente precisa fazer sobre educação, sobre arte, sobre cultura, a discussões partidárias. Porque discutir política pública, discutir educação, não é uma discussão partidária. É uma discussão, por exemplo, você pensa assim, a Biblioteca Nacional. Alguém acha que a Biblioteca Nacional não é fundamental, importante, necessária? Então, aí você olha, tá, mas quando que ela foi criada? Ela foi criada num governo imperial escravocrata. São coisas diferentes. A gente poder fazer a crítica do governo, do sistema, das outras políticas, não impede a gente de olhar para falar, não, isso aqui é necessário, a criação de uma biblioteca nacional. E aquilo que falamos no início, sobre a questão do tempo, da flecha do tempo. Não é assim, tipo, olha, estou falando de uma monarquia escravocrata, aí de repente, caramba, tem alguma coisa muito errada com a humanidade. Né? Todo mundo, em algum momento, se dá conta, o que a gente está fazendo? A gente está sequestrando pessoas para um trabalho forçado. Isso não pode acontecer. São seres humanos, somos iguais e existe um grupo de pessoas oficialmente, instituído legalmente como parte de uma política, a permissão para você sequestrar um grupo de pessoas para trabalharem forçado. E assim que é a base da economia. Aí, num determinado momento, fala, não, peraí, isso está errado, vamos parar com isso? Vamos, que bom, então. E não é assim. A partir daquele ponto parou, as consequências de tudo que vem antes, elas continuam, elas permanecem, elas não se apagam porque você assina uma lei. Então a gente tem que ter muita consciência disso. Tudo que eventualmente parece mudar, não muda da noite para o dia. E tudo aquilo que se acumulou permanece. E leva um tempo. E se a gente não olha para a nossa história, a gente não vai entender. A gente não vai entender o que está acontecendo hoje e a gente corre o risco de repetir erros do passado lá na frente. Então, assim, fazendo algumas considerações finais. Quem faz música? Eu diria que todos nós fazemos música. Aí aquela pergunta, o mundo também faz música? Bom, depende como é que você entende a música. Se você pensar no Murray Schafer, no John Cage, eles vão dizer que sim, que tudo que está acontecendo em volta está acontecendo música. Se você pegar os teóricos da música medievais, eles vão dizer que existem 3 tipos de música. A música vocal, a música dos instrumentos e a música dos planetas. Então, a órbita dos planetas, por alguns teóricos, era entendida como um tipo de música. Então, esse movimento do mundo pode ser entendido também como música. Então, por fim, quem é músico é quem se dedica a ou escutar a música, ou a criar a música, ou a tocar e cantar a música propriamente, porque a manifestação da musicalidade, ela não é apenas de uma determinada maneira. Olha a quantidade de instrumentos que a gente pode tocar, cada um de uma determinada forma, mas não é só tocar, você pode cantar. Olha as várias maneiras de cantar, o canto lírico, o belting,
ou um canto que não é necessariamente melódico, é um canto mais próximo da fala. E a escuta? A atividade musical da escuta, o músico da escuta também é músico ou não é? E quem cria a música? Então são muitas as formas da gente poder experimentar o que é ser músico e ser educador. Então eu vou fechar com esse ponto. Porque a educação, a gente aprende pela experiência de mundo que a gente tem no dia a dia, no contato com as pessoas, com as experiências e nas instituições oficiais. Então, a própria legislação educacional LDB, a primeira definição que tem no primeiro artigo de educação é justamente essa, que educação envolve tudo aquilo que a família, a sociedade e a escola podem produzir. Então, a nossa formação, então, nessa medida, todo mundo é, até certo ponto, um educador nesse sentido. O sentido profissional é outro, é quem se dedica a estudar, a ser um profissional da educação. Mas, em termos de educar, nós somos educadores e desde sempre. Olha quanto. Vamos voltar para a nossa criança lá, quem quer que ela seja aí, que vocês conhecem. Quem nunca aprendeu de uma criança? Alguma coisa que a criança chegou assim, caramba. Então, todos nós podemos atuar como educadores nesse sentido, porque a educação está no dia a dia. É toda essa troca de experiências que a gente tem, ela é promotora de educação. E é muito bom que aqui a gente reúna pessoas que querem profissionalmente se qualificar para música e para educação, como músico e como educador. Então, eu fico muito feliz de estar reunido aqui com esse grupo, de compartilhar com vocês essas indagações, e ainda que não sejam, como eu falei, não é para você concordar ou acreditar, é para você simplesmente trocar. Mas pensa por você, chega às suas conclusões, faz a sua busca, encontra o seu caminho, porque a gente caminha junto, mas a nossa jornada, ela é a nossa jornada. A gente não é simplesmente alguém teleguiado que não sabe para onde está indo. A gente simplesmente fecha os olhos e confia em alguém externo. É a gente, e aí, individualmente, é você com a sua fé ou com a sua não fé. Mas é isso. Desculpa ter me estendido tanto. Eu agradeço mais uma vez a todos. E se tiver espaço ainda para pergunta, se eu não ultrapassei o limite, eu vou ficar muito feliz em conversar e responder. Mas claro, pô, nós, para começar, nós que agradecemos, né, pelas suas palavras. E assim, a surpresa, né? Porque quando a gente fala no título da palestra, né, sobre novos caminhos, assim, o que a gente está esperando é uma palestra sobre técnicas de ensino ou filosofias de ensino. Só que o que a gente teve aqui foi muito mais, né? A gente estava falando sobre uma filosofia de vida e uma filosofia de educação, né? Então isso essa palestra foi muito mais propriamente filosófica, no sentido em que nos traz a reflexão, né, do que uma palestra simplesmente sobre educação. Não que educação não seja uma grande coisa e um grande assunto, mas a palestra foi muito mais do que isso, né, na medida em que questiona até os próprios fundamentos mesmo desse trabalho que a gente se propõe a fazer, e nós aqui, como os professores, né, do curso, o trabalho que a gente propõe a ensinar, né? Porque isso assim, é importante que a gente tenha sempre em mente essas questões, esses elementos, que você soube extrair do próprio nome da série, da série de palestra, Música, Músicos e Educadores. O que é música? O que são os músicos? Quem são os músicos? O que é a educação, né? Como é que a gente
como é que a música se relaciona com a educação, e como a gente deve proceder, né, também na educação musical. De onde vem, qual é a origem, qual é a forma como a gente trabalha. Então, isso foi muito, muito legal, trazendo essas questões todas, né? Então, porque às vezes a gente se esquece, né, de que é possível, quando a gente fala assim, pô, quem é o educador, né? Se a gente fala do educador musical, né? O educador musical ele pode ser o próprio acaso que nos traz algo aos ouvidos, algo que nos toque, que nos emocione e que nos impulsione a querer fazer aquilo ou querer ouvir mais daquilo, né? Porque cada um reage de uma forma, né, diferente. Então, você ouvindo algo que te emociona, você pode simplesmente querer ouvir mais, né? E se emocionar mais ouvindo aquele tipo de coisa. Ou pode querer decidir aprender a tocar, se for o caso, um instrumento, ou aprender a cantar aquilo, né? Ou seja, a emoção te impulsiona a esse outro caminho, ou a emoção te impulsiona a querer criar algo daquele tipo, né? E isso muitas vezes leva você a se autoeducar também, que é outra, né, é a outra possibilidade, né? Outra das possibilidades que você levantou. Mas eu estou começando a falar demais aqui também, e eu queria ver o que os alunos falam, o que Estou vocês. achando ótimo, estou gostando de te ouvir, professor. Poxa, obrigado, obrigado. Mas assim, eu queria. Se deixar. É porque eu sei, eu já me conheço, eu sou daquele que se começa a falar, eu também fico à vontade, vou falando a beça. Então, o pessoal já está rindo porque já me conhecem, né? Então, eu queria ver, antes de eu ficar falando demais e ocupar tempo demais aqui, e não deixar os alunos falarem, eu queria que eles falassem, que as pessoas falassem alguma coisa, né? Se tem alguma coisa para falar, né? O que vocês gostariam de perguntar, né? O que veio à mente de vocês, né? Diante das palavras do professor Rodrigo. Alguém vai falar alguma coisa? Cara, eu tenho duas perguntas, se me Ah permite. lá, Caio, à vontade. A primeira é o seguinte, né? Você destrinchou bastante, Rodrigo, pra gente essa questão do que é música, o que que é um educador, o que que é um músico. E assim, eu tentei destrinchar até um pouco mais na minha cabeça, né? Eu tentei pensar, por exemplo, o que é a educação em si, né? A gente pode dizer, por exemplo, quando a gente vê algum comentário desrespeitoso, a gente pode dizer que aquela pessoa é uma pessoa mal educada, né? E o que torna essa pessoa, tipo, uma pessoa mal educada, né? Nesse sentido. Trazendo isso agora para música, né? A gente sabe que nessa situação que eu acabei de citar, seria talvez o desrespeito, talvez a falta de cordialidade, gentileza. Na música, eu, como educador, né, a preocupação que eu tenho que ter, então, é de formar, através de música, né, os meus alunos, certo? Então, eles têm que sair da minha aula com algum conteúdo musical, né, que foi aprendido, certo? E, assim, onde eu quero chegar? Eu posso compor, por exemplo, uma música que não é bela, né? Apesar a música como arte, acredito que é a manifestação do belo, mas eu posso compor uma música também que não é belo, né? Eu posso usar esses elementos, tipo, mais que estão à minha volta, né? Que estão na minha órbita, assim, digamos assim, né? Para poder compor música. Por exemplo, um tapa na parede, eu posso usar isso como uma percussão rítmica, etc. Enfim, como educador, minha pergunta é como educador. Qual é a maior preocupação que eu tenho que ter em relação à música? É a beleza? É o elemento que eu estou utilizando? É talvez tudo ou nenhum? Isso, você falou que ia fazer duas perguntas, e eu acabei ficando com isso que você perguntou agora. Tinha outra ou já você quer Não, a outra recapitular? vai vir Ah, tá. depois. Depois. Então, por favor, faz de novo a pergunta só para eu ter certeza de que eu entendi. Sim, quais são então os elementos, né, que como educador, talvez eu deveria me importar mais, eu deveria me preocupar em passar mais, né, para que meu aluno aprenda a música, né? Talvez essa extração da musicalidade de diversos elementos,
talvez é da beleza da música, né? Ensinar meu aluno a enxergar a beleza dos sons, ou então trazer, né, músicas bonitas assim para poder ser ouvidas, apreciadas, executadas, enfim, Uhum. né? Ou então nenhum dessas coisas, né? Eu acho o seguinte, que é uma pergunta muito boa que você faz, que é uma pergunta que ela é uma pergunta norte. Uma pergunta que a gente não vai responder de maneira fechada e definitiva. Uma pergunta para acompanhar a trajetória. Uma pergunta que a gente precisa sempre se fazer e procurar essa resposta de várias maneiras. E não somente sozinho. A gente busca autonomamente um caminho, mas a gente não faz ele sozinho. A gente precisa dialogar. Então, essa troca aqui ela é importante. Você falou muito sobre a beleza, sobre o belo. Eu acho que é uma coisa para pensar mais, com mais cuidado. O que é o bonito? O que é o belo? Segundo quem? Porque, por exemplo, a música ela é multifacetada. Você pensa bem, tem um estudo interessantíssimo que analisa que as pessoas, e provavelmente todo mundo, ou muitos já passaram por isso, precisam ouvir música para sofrer também. Aquela música que traz aquela melancolia, aquela música que te faz chorar. Entendeu? Então, esse belo, esse bonito, ele, eu acho que tem que começar por aí, repensando o que a música necessariamente tem que ter essa função, né, do que seria bonito, do que seria belo, mas é belo segundo quem? Porque aquilo que é bonito para um pode não ser para outro. Isso não é um valor absoluto. E aí entra uma questão importantíssima, que é um desafio enorme que nós temos como humanidade, né, sempre tivemos e a gente vai continuar tendo, é a escuta do outro, a gente escutar uns aos outros, escutar num sentido mais completo do que só ouvir. Escutar no sentido de respeitar o outro, respeitar a maneira de ser, a maneira de entender, respeitar os pontos de vista divergentes. Isso é uma coisa que a gente precisa muito. A gente precisa tanto ter direito de expor o nosso pensamento, a nossa compreensão, mas também a gente precisa exercer o dever de ouvir o ponto de vista divergente, de ouvir um ponto de vista contrário, e isso inclui a música. Você ouvir a música do outro, a música que a outra pessoa gosta. Porque o que acontece? A gente acostuma a pensar na música, muitas vezes, como alguma coisa ligada ao prazer. Não necessariamente a música tem que estar ligada ao prazer. É muito bom que esteja, mas como eu falei, tem um momento que você quer sofrer e aquela música te ajuda a lidar com aquele sofrimento, com aquela saudade. Isso é um papel importante da música. Às vezes, você precisa da música para colocar uma energia e dançar e se manifestar de uma maneira corporal e pular e o andamento maior. Às vezes, precisa de uma coisa mais para escuta. Então, são muitas maneiras que a gente tem de experienciar a música. E um grande desafio que a gente tem numa turma, por exemplo, é isso. Aquele grupo gosta de um estilo, aquele outro gosta de outro, e a gente sabe que quanto mais jovem é a criança, por isso que eu volto a falar, vamos olhar sempre para a nossa história, a história nossa, né, como indivíduo, como bebê e tudo mais, a história da humanidade. Porque olha bem a criança, a receptividade que a criança na primeira infância tem, às várias músicas. Quando que se começa a falar, eu não gosto disso? Isso é uma coisa que a gente vai desaprender, essa receptividade ao que o seu ambiente
proporciona, ela é natural para a gente. Então, se você tivesse, se no hospital você tivesse sido sequestrado para um país completamente diferente e crescer, se você aprender a ouvir a música, falar a língua, você, né, o Caio estaria lá. Então, é muito importante para o professor de música estimular esse senso de que, olha, a música que cada um gosta de ouvir é de cada um. Só que quando a gente pensa na música como estudo, a gente não está lidando com a música que a gente gosta necessariamente, porque é aquilo. Você tem a música para curtir, a música para a função religiosa, a música para sofrer, como a gente falou. Você tem música para vários momentos da vida. E no caso da formação musical, você está falando o quê? De uma música para estudar. Então, a mesma coisa assim, você fala, olha, eu vou estudar geografia. Olha, eu gostei de estudar o continente tal, mas aquele outro continente eu não quero estudar. Né? Ou seja, o que é conhecimento daquela área, você estuda. Então, no caso da música, isso é um pouco difícil porque a música está na vida cotidiana como uma experiência ligada ao gosto, às vezes ligada a uma vocação religiosa. E quando ela entra no universo do estudo, a gente corre o risco de entrar nesse conflito entre o que eu gosto de ouvir, gosto de experiência, tenho de experiência com a música, e aquilo que, caramba, eu vou estudar sobre vários tipos de música, inclusive aquela música que eu, pessoalmente, não escolheria ouvir se fosse para um momento de prazer. E o professor também. O professor ele não tem que se vincular afetivamente, gostar no sentido assim, poxa, eu vou lá em casa botar aquela música. Mas e como material de estudo, você não pode ter nenhuma restrição. A gente, por exemplo, passou por na UFRJ, não sei se vocês souberam, não sei como é que, se isso, acho que isso é uma questão que permeia outros lugares também, que parte do repertório musical, e a história aqui também, ó, pega aqui, aquilo que eu estava falando, né? Conhecer a nossa história. Então, você falar a aula de música, a aula de teoria musical, a escrita, o solfejo, etc. Tem uma história considerável que a gente precisa conhecer para entender como é que a gente faz hoje, como é que se fazia, quais eram os fundamentos, porque a matriz da nossa teoria musical ela acontece onde? Nos mosteiros medievais católicos. Então, vamos supor que você fala assim, olha, eu sou de uma denominação diferente da denominação católica. Então, eu não vou poder usar as sílabas do Guido d'Arezzo para denominar as notas, porque isso vem de um monge católico. Você entende a incoerência disso? Ele fez não fez porque não é o autor, mas a partir de um hino a São João, ele extraiu as sílabas para o solfejo, não as notas, isso é uma outra história, porque as notas sempre foram denominadas por letras. As sílabas vieram para solfejar e, de acordo com a parte da escala, que tem a estrutura intervalar semelhante, você aplica a mesma sílaba de solfejo aqui. Lá na frente, isso foi desdobrado como dó móvel, né, que vocês já devem ter estudado. Como se usa hoje em uma dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não como nota fixa, mas como grau. Cada sílaba dessa é um grau. Mas aí você pensa, bom, o que aconteceu recentemente? Por conta do repertório de conter elementos de uma religião distinta de alguns alunos, eles passaram a ter de recusar a estudar aquele repertório.
de ter ponderações. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque o conhecimento é uma coisa, a vida privada, a vocação religiosa de cada um é outra. Se você vai estudar música, a, a sua fé pessoal, ela tem que ser respeitada, mas não significa que você estudar uma música relacionada, que na sua origem está relacionada a uma religião distinta da sua, que você está abrindo mão da sua vocação religiosa, da sua denominação para se vincular a uma denominação religiosa distinta. Então, essa aceitação, ela passa por tudo isso. Essa aceitação do outro, de quem ele é. Eu tenho uma colega do Zimbábue que ela é convertida ao cristianismo, mas ela fala com muito respeito dos antepassados dela. Ela sabe falar sobre a religião dos antepassados dela, explicar como é. Olha, os meus avós acreditavam dessa maneira. Inclusive, no Zimbábue, a religião era monoteísta. Antes do cristianismo, eles já tinham religião monoteísta lá. E ela sabe explicar muito bem como é que como é que é a história dela, a história do lugar dela. Ela não tem constrangimento. Mas ela fala, olha, eu fiz uma opção de acreditar diferente dos meus antepassados, mas eu respeito e entendo. E acho que conhecer a minha história é importante. Então, quando a gente começa a apagar, quando a gente começa a padronizar, a uniformizar, aí a gente enfrenta um problema. Então, a sua pergunta, se eu me desviei muito, desculpa, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, sobretudo, o respeito às diferenças. A gente poder acolher as diferenças sem medo, sabe? A gente poder, o que você gosta? Você gosta disso? Olha, talvez um dia eu goste, mas hoje não é o tipo de música que eu gostaria de ouvir, mas eu quero estudar essa música, por que não? Então, só fechando, eu quando fiz o meu estágio no ensino médio, uma parte da turma era adepta do funk, outra parte do rock, outra parte do gospel. Basicamente, essa era a divisão da turma, isso há muitos anos atrás. E aí, você já percebia na maneira de se vestir. Então, eram 3 tribos dentro de uma mesma sala. E eu conversei com eles e falei, gente, vocês já pararam para pensar que o rock, o funk e o gospel, eles compartilham do mesmo ancestral? Todo mundo é filho da mesma mãe, é filho do mesmo pai. Cada um foi se desdobrando de uma maneira ao longo da história, mas por que você vai ser avesso a um gênero musical que tem uma origem comum? Você não é obrigado a gostar, mas por que você não estuda? E por que você não escuta no sentido de, olha, eu vou respeitar. Então, acho que precisa pensar muito sobre isso, sobre o respeito às diferenças e a escuta nesse sentido. Aceitar mais o outro. Não é que você tem que fazer igual, gostar da mesma coisa, crer do mesmo jeito, mas escuta o que tem a dizer, conheça, porque senão a gente vai o quê? Se cercar de pessoas só que pensam igual, a gente vai excluir as pessoas que pensam diferente. Vou procurar ser mais breve nas respostas aqui, gente. Desculpa. Alô, alô. Mas então vamos lá. O Caio tinha mais alguma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Que aí o Caio faz a segunda pergunta dele, ou não? Então, Caio, é contigo mesmo. Ninguém. O Marlon tá ali. Não, então, vai, Caio, fala você. É até interessante que o Rafael tá aqui, né? E ele tem uma participação nessa pergunta. É que você tinha comentado também no momento que você estava falando sobre o ser, né, que está ainda no útero, né? E a forma como é que crescer ele recebe a música, né? E até mesmo você chegou a citar que todo ser humano, né, é um ser musical, e acho que você até linkou, né, com esse ser intrauterino, né? Essa palavra que você utilizou. O Rafael uma vez estava falando com a gente
sobre alguns métodos de ensino de música para crianças que estão, né, em período de gestação, na verdade, que estão ainda no útero, e que na verdade era de você colocar umas músicas um pouco mais complexas, né, para aquela pessoa escutar, e assim que ela crescesse, virasse uma criança, já tivesse um pouco mais de inteligência, ela receberia a música com muito mais, a música complexa, né, com muito mais facilidade, né. E aí eu queria saber de você, tipo, se você enxerga isso também como uma educação musical, algum modo de educação musical, porque, na verdade, isso não traz teoria alguma, né, também para criança. Mas traz essa percepção, né? Então ela vai ouvir alguma coisa que pra gente ainda é muito complexo, mas ela já vai ter lidado com aquilo desde quando ela estava na barriga da mãe. Então, o quanto isso influencia, né, na verdade, assim, numa educação musical. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de método, ou se você concorda, não concorda, talvez eu esteja entrando aqui em outro tema, mas eu fiquei com essa dúvida, pensando nesse link. É, eu acho maravilhoso isso. Assim, quanto maior diversidade de repertório, de gêneros, de estilos, de instrumentação, de, de caráter expressivo também, aquela música mais para cima, aquela música mais para baixo. Acho que todo tipo de música possível que a gente puder ter acesso, eu acho importantíssimo. Acho que a gente tem que ter, sim. E quando eu digo que todos nós somos educadores indiretamente, ou pelo menos podemos ser, às vezes podemos ser deseducadores também, mas isso não está tirando a minha convicção de que a gente precisa ter como parte das políticas de Estado cada vez mais o acesso à educação e aos bens culturais nas mais diversas formas. Então, ao dizer que todos nós educamos, eu não estou dizendo, então não precisa de professor de música, né? Já que o mundo educa, né? Deixa o trânsito me educar aqui, passar, eu vou. Não é nesse sentido, né? Não estou falando disso, estou falando de, olha, nós educaremos querendo ou não, porque a troca, a gente aprende com a troca, não é? Agora, você falou sobre duas coisas aí, né, na sua pergunta que apareceu, a questão da teoria musical e a questão da complexidade, né, que é uma coisa que a gente fala, o que seria, né, essa música complexa, né, o que define, porque assim, o que é belo, o que é bonito, o que é complexo, não são coisas absolutas. Mesmo a chamada teoria, não é uma teoria também. Hoje, por exemplo, o estado atual, eu mostrei um livro sobre a história da teoria ocidental, do mundo colonizador, né, a história da teoria musical da Europa. E é aquilo, você pensa, caramba, os europeus, né, o que é ser educado, né? Você falar de maneira educada, você não xingar, você... Aí você vê, nossa, imagina, né, os europeus lá tão educados e tudo mais. Só que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam, pelo mundo inteiro, barbarizando. E num determinado momento pararam de pelo menos oficialmente. Só que as consequências ficam, é isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse livro aqui, por exemplo, sobre ritmo, que é um livro contemporâneo, não é? O outro é um livro de história. Então você vai ver a música, a história, a tradição europeia ali, né? Agora, esse livro aqui, por exemplo, é um livro contemporâneo. Os dois são contemporâneos, mas um olha para a história e um olha para esse tempo presente em diálogo com a história. Em que, cada vez mais,
o diálogo entre as músicas de diferentes lugares, as diferentes abordagens teóricas, elas precisam se encontrar. Não dá para a gente pensar só numa linha teórica. Então, por exemplo, a gente costuma pensar o ritmo e representar de maneira linear. Isso tem a ver com aquela ideia do tempo, né? Você pode da esquerda para a direita, depois aqui, isso, né? A escrita musical trabalha dessa maneira, né? Mas, por exemplo, olha a capa aqui desse livro. O que tem aqui? Um círculo, um relógio. Diversos autores têm entendido que o ritmo ele é circular. Que representar o ritmo circularmente não é só tipo um jeito alternativo. Ele diz muito sobre como funciona a nossa percepção. Outra coisa, o diálogo com as teorias e as práticas de outras culturas, de outros lugares, que não só a tradição do contexto ocidental europeu. Então, quando você começa, por exemplo, a teoria musical chinesa ela tem um conceito importantíssimo, a chamada nota Pien, que é uma nota fantasma. Quando você pega uma escala pentatônica, você ouve a construção é em cima da escala pentatônica. Só que alguns graus dessa escala, eles são eventualmente distorcidos a uma inflexão, a uma outra nota que você utiliza e volta para aquela nota alvo. Então são essas notas fantasmas que elas eventualmente aparecem, mas aparecem com uma função muito clara, que é de voltar para aquela nota principal. Aí se você situa isso num contexto global, você vê, caramba, olha o que acontece no blues. Você tem essa ambiguidade maior versus menor o tempo todo ali acontecendo, a chamada Blue Note. Ou você pega a música de concerto, a chamada nota de passagem, que ela tem uma função ali de ir para um outro lugar, a própria sensível. E olha a manossolfa do John Coven, que o Kodály adotou. O si é assim, não é? Está apontando para chegar no alvo. Então, só fazendo essa consideração de que hoje a gente entender a nossa história requer a gente somar pontos de vista, a gente colocar esses pontos de vista Então, teoria, o que é a teoria? Não é necessariamente essa teoria. Não é nem essa teoria que chega a gente e nem essa consistente que resgata a história até a antiguidade grega, que está na base dos teóricos medievais. Mas é essa relação com a música da África, é a relação com a música da China, é a relação com a música da Índia. Então, a teoria também, ela não necessariamente ela aparece de uma maneira verbalizável. A teoria ela pode aparecer de outras formas. Então, por exemplo, você escuta uma determinada música que você... Peraí, eu não consegui me situar no tempo, onde é que está o início né, o ritmo complexo. Aí você vai entender que aquela música ela não existe de maneira isolada da dança, porque isso também é um conceito muito recente. Você pensar na música como algo para escutar simplesmente, também simplesmente nesse sentido, não é simplesmente assim, mas a música associada à dança, associada a uma arte dramática, é muito mais comum e muito mais parte da história do que uma música que é, digamos, uma música pura, uma música que é a música e música só. Isso são invenções muito recentes que a gente faz, porque pensar música dissociada da dança, na teoria africana, por exemplo, é impensável. Eu estudei com 2 professores de Gana e aprendi isso com eles, que a teoria,
musical africana, ela não necessariamente aparece num tratado escrito, num texto, que as teorias elas não se resumem a palavras num papel. Elas são maneiras de entender uma realidade. E a maneira de entender a realidade nesse contexto é com o corpo também. O corpo é um agente da compreensão. Então, quando você assiste a dança e a música, aí você vai ver, caramba, aqui é que está o início do ciclo. A frase está como porque você percebe pelo movimento do corpo isso. Então, só para a gente olhar muito bem quando a gente faz as perguntas, se a gente não está tratando de valores absolutos. Então, o belo absoluto a gente precisa questionar, o complexo a gente precisa questionar, porque o que é complexo? É ter muita nota, é ter muito ritmo, muito instrumento. O que é complexo? E o que é teoria? O que é uma formulação teórica? E como que ela é feita? Ela é necessariamente feita num discurso verbal e num texto? Então, a pergunta da pergunta, né? A gente tem que perguntar o porquê. Mais uma vez, a gente volta lá para a criança. Olha os porquês que as crianças trazem para a gente. Fala, caramba, eu não me preocupo em perguntar por que isso, mas aquela criança tem a sacação de falar, por que isso? Por que não sei o que? Você fala, caramba. Você simplesmente aceita que as coisas são como são, mas a criança chega para você e surpreende, fala, caramba. Então, essa indagação, essa investigação, ela tem que ser constante para a gente. Nós, como educadores, como artistas, como cidadãos, a gente tem que estar sempre com esse questionamento saudável, não com a dúvida, eu duvido de tudo, não acredito em nada. Não se trata disso. Mas é essa questão de, olha, vamos examinar os fatos? Poxa, me falaram uma coisa, pô, gostando dessa pessoa que eu nem vou questionar. Não, peraí. Deixa eu ver assim, vou perceber, vou entender isso aqui mesmo. Aí você fala, caramba, não é... E aí você troca. Aí a pessoa que te passou aquilo, ela pode aprender com você também, então você vai trocando. Enfim, já avançamos bastante, né? Quase 10h30. Acho que... Mas é. E assim, eu acho que os outros alunos também não se manifestaram ali para fazer perguntas, somente o Caio, né? Mas eu agradeço, pô, muito. Muito legal, porque muitas coisas importantes para nós foram lembradas, né? A gente abordadas as questões, né? Sobre a partir da pergunta do Caio, a gente discute o que é belo, né? Cara, e você falou, assim, eu relacionei muito o que você estava falando com uma frase do Cláudio Monteverdi, aquele compositor italiano lá do iníciozinho do Barroco, que ele dizia simplesmente que belo é o que é apropriado. Então, é apropriado para o seu estado de espírito, é apropriado para o que você quer estudar, né? Ou lembrei também, e você abordou também, achei ótimo essa ideia, de que nas culturas africanas não se pensa na música separada da dança. Se a música não permite a dança, ela não é música, né? Em certa medida tem esse caráter. Então, muito legal isso. E uma outra coisa que na acabou música europeia também, porque você vai ver, as danças europeias todas foram incorporadas na música instrumental. Então você pega as peças do bar, são nomes de danças. Isso é da humanidade. Né? É da humanidade mesmo. Exato. A gente só, em certa medida, né, na tradição erudita europeia, isso meio que se descolou, ele abandonou aquela raiz. Tem a raiz na dança, mas foi criando uma florzinha que está lá longe, né, da raiz, assim, coisas belas que estão um pouco afastadas da raiz. E outra coisa que é muito bom, que eu gostei muito que você abordou, né, eu queria aproveitar então esse final aqui para ressaltar isso. Uma coisa legal que você abordou na palestra, a questão que vamos chamar de desinformação, né? A questão da necessidade de aprender a buscar a informação relevante, né? A gente é tão bombardeado de informações que muitas vezes a gente simplesmente não consegue distinguir o que é válido do que não é válido.
E essa é uma habilidade essencial para todos nós. Nós temos toda a informação do mundo a nosso dispor, mas a gente fica ouvindo a sabedoria do Felipe Neto, né? Ou coisas malucas assim. Então a gente tem que aprender a procurar o que realmente tem valor para nós, não só para nós, mas para o nosso contato com a verdade, com a realidade, né? Então, olha, muito bom ter ouvido você, você ter levantado todas essas questões. Eu tenho certeza que isso acrescentou muito para a turma toda aqui. E queria mais uma vez agradecer muito a você, Rodrigo, pela sua palestra. Agradecer outra vez ao Rafael aqui por esse contato, por essa sugestão que certamente enriqueceu a nossa turma, enriqueceu o conhecimento deles, né? Enriqueceu o nosso curso. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui, tá? Muito obrigado Tá mesmo. ótimo, muito obrigado. E assim, então, a última coisa que eu queria dizer é que as novas direções para o ensino e aprendizagem em música que a gente busca, que a gente queira buscar, elas passam por isso. Por pensar que não é essa flecha do tempo que vai para... A gente está nesse movimento circular. Então, pensar em novas direções é olhar para a nossa história. Então, a gente só vai conseguir encontrar novas direções fazendo esse resgate. E fazendo isso como também? Escutando os outros, respeitando a diversidade, respeitando as várias maneiras de entender, as várias maneiras de entender o que é bonito, o que é complexo, ou as várias maneiras de formular os pensamentos. Então, eu acho que a nova direção que a gente precisa passa por isso. A gente não sabe a resposta definitiva, mas uma coisa pode ter certeza: não dá para ir para algum lugar sem saber de onde você veio. Então, certeza. Agradeço muito. E muito bom ver essas carinhas todas aqui. Essa Joia. Bacana. Muito bom. Muito obrigado. Bom mesmo. Olha, então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado a você por essa palestra. Muito obrigado a todos os nossos alunos aí, né, pela atenção, pela ligação aqui conosco, né? E nos veremos então novamente amanhã. Amanhã tem mais, né? A vida continua. Tá certo. Rodrigo, obrigado aí. Turma, obrigado a todos aí. Boa noite. Valeu. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Mais uma vez aí. obrigado, boa noite. Valeu, boa Valeu, Um abração galera. a todos. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Espero que todos tenham conseguido assinar lá o nosso. Como é que é o nome? Assinar lá o formulário de presença. Né? Todo mundo conseguiu? Tá bom, então tá beleza. Gente, obrigado aí. Boa noite, Rafael, mais uma vez. Falou, Obrigadão galera, boa aí. noite, Gustavo. Grande abraço a Boa noite. todos aí. Tchau. Falou.